Um mês antes do casamento do meu filho, a sogra dele me ligou. Decidimos que você não é adequada para se misturar com a nossa família. Não venha ao casamento. Minha nora acrescentou: você não é bem-vinda para mim. Eu me mantive calma. Quando elas chegaram ao local do casamento, ficaram pálidas ao ver que... Meu nome é Luciene, tenho 68 anos, e se hoje conto esta história é porque aprendi, tarde, mas aprendi, que o silêncio de uma mulher madura nunca deve ser confundido com fraqueza. Silêncio, às vezes, é estratégia. Outras vezes, é respeito por nós mesmas, para não nos rebaixarmos ao nível de quem gosta de ferir. E foi exatamente isso que tentei manter naquele dia. Aquele dia em que meu mundo se partiu ao meio com o som frio de um telefonema. A ligação veio numa manhã de terça-feira. Céu azul opaco, aquele tipo de dia que parece inofensivo, mas que entra na história da nossa vida como um corte invisível. Eu estava lavando minha louça, ouvindo o rádio baixinho, quando o telefone tocou. O nome que apareceu na tela já me deixou inquieta. Carmen, a mãe da minha nora. Atendi com a educação de sempre, tentando esconder que meu coração já batia mais rápido. Mas a voz dela, firme e gelada, não me deu sequer tempo para respirar. Luciene, conversamos bastante e chegamos a uma conclusão. Você não é adequada para se misturar com a nossa família. Por favor, não venha ao casamento. O som da água caindo na pia ficou distante. Eu senti uma pressão no peito, como se alguém tivesse apertado meu coração com a mão. Antes que eu pudesse formular qualquer resposta, ouvi outra voz, fria, impaciente, quase debochada. Era Bianca, minha futura nora. Sim, Luciene, não venha. Você não é bem-vinda para mim. Aquilo me atravessou como faca. Doeu numa parte de mim que eu nem sabia que ainda era tão viva. Elas não falaram gritando, não ofenderam, não xingaram. Mas a humilhação explícita estava em cada sílaba. E às vezes, a violência mais dura é a silenciosa, a que não deixa hematomas por fora, mas marca por dentro. Fechei os olhos por um instante, respirei devagar. E respondi apenas: entendi. Mal sabiam elas que aquele entendi significava algo muito maior do que elas imaginavam. Eu me mantive calma, mas algo dentro de mim despertou. Depois da ligação, o silêncio da minha casa se tornou ensurdecedor. A chaleira apitou no fogão, mas eu nem percebi. Caminhei devagar para a sala, arrastando os pés, como se estivesse carregando nas costas todos os anos de dedicação à minha família. Sentei-me na poltrona que foi do meu marido, Antônio, falecido há quase 10 anos. Passei a mão no braço de madeira polida, sentindo a textura marcada pelo tempo, como se estivesse tocando a memória dele. Era meu refúgio. Sempre foi. E ali, encostada no que restava da vida que construímos juntos, deixei as lágrimas caírem. Chorei por mim, por meu filho, por tudo aquilo que eu não entendia. Chorei por ter entregado tanto amor e receber desprezo em troca. Bianca nunca me tratou com carinho genuíno. Desde o primeiro dia, sua simpatia era medida. Seus elogios pareciam calculados. Seu sorriso, sem brilho, sem verdade. Mas Renato, meu filho, ele a amava. Ele a via como o sonho que ele sempre quis realizar. Acreditava que ela era delicada, sensível, inteligente. Uma mulher decidida, moderna. E eu deixei que ele acreditasse. Não por ingenuidade, mas porque mães aprendem cedo que nem todo amor deve ser contestado. Alguns devem ser observados para não ferir quem amamos. Mas naquele dia, tudo ficou claro. Elas não queriam apenas me afastar. Elas queriam me apagar. Queriam que eu deixasse de existir na história da vida do meu próprio filho. E isso eu não admitiria. Decidi não contar nada a Renato. Não naquele dia, não daquela forma. Eu o conheço desde antes dele abrir os olhos para o mundo. Ele ficaria devastado, dividido, talvez até manipulável pela própria noiva. Bianca era boa nisso. Ela sabia chorar na hora certa, sabia se vitimizar, sabia fazer parecer que qualquer conflito era culpa do outro. Eu precisava ser mais inteligente, precisava observar, precisava entender o motivo real. Porque sim, havia um motivo. Humilhação gratuita não acontece sem motivo. Desprezo calculado também não. Ninguém exclui uma mãe do casamento do próprio filho sem ter algo maior por trás.
e eu estava prestes a descobrir. Nos dias seguintes, Carmen e Bianca desapareceram como se nada tivesse acontecido. Nenhuma mensagem, nenhuma explicação, nenhuma consideração. Apenas silêncio. Renato, meu doce Renato, me enviava mensagens empolgadas, falando dos preparativos do casamento. Mãe, a Bianca está tão feliz. A gente escolheu o cardápio hoje. Você vai amar. Eu lia aquilo com um nó na garganta. Doía responder. Doía imaginar o quão manipulado ele estava sem perceber. Mas eu jamais o colocaria contra a mulher que ele escolheu sem provas, sem clareza, sem verdade. Ainda não era hora. Então eu escrevia: que bom, meu filho, estou feliz por vocês, e guardava tudo dentro de mim. Uma tarde, enquanto eu podava as plantas no quintal, minha vizinha, Dona Norma, veio me trazer alguns bolos de milho que ela havia acabado de assar. Sentamos para conversar um pouco e, em dado momento, ela comentou casualmente: Luciene, eu vi a mãe da Bianca no cartório ontem. Parecia bem exaltada. Ela falava sobre documentos do casamento. Achei estranho seu Renato não estar lá. Meu coração parou por um segundo. Que documentos? Por que a sogra da minha nora estaria mexendo em algo que não lhe dizia respeito? E sem Renato presente, as peças começaram a se mover na minha mente. Eu conheço o peso dos papéis, conheço o valor das assinaturas, conheço a importância dos contratos. E sei muito bem que mudanças feitas às escondidas, às vésperas de um casamento, nunca são simples. Algo estava profundamente errado. E eu, Luciene, mãe, viúva, mulher experiente, não deixaria isso passar. Naquela noite, quase meia-noite, tirei da gaveta um caderno antigo onde guardo minhas memórias mais importantes. Sentei-me na mesa da cozinha, acendi a luz amarela que deixa tudo mais íntimo e comecei a escrever. Não para desabafar, não para me confortar, mas para registrar, documentar, construir o quebra-cabeça. Anotei tudo. A mudança súbita de comportamento de Bianca, os cochichos com Carmen, as visitas ao cartório, as mentiras que ela dizia para Renato, as humilhações veladas e, claro, a ligação que me expulsou do casamento. Enquanto escrevia, percebi que minha mão não tremia mais. Meu coração não batia acelerado. Eu não estava mais fragilizada. Eu estava focada. E pela primeira vez desde a ligação, senti uma centelha de força acender dentro de mim. Bianca e Carmen achavam que tinham me silenciado. Achavam que eu iria recuar, aceitar, desaparecer. Mas subestimaram o poder de uma mãe. Subestimaram o poder de uma mulher de quase 70 anos que já sobreviveu a dores muito maiores. Eu não faria escândalo, eu não me rebaixaria. Eu não reagiria como elas esperavam. Eu iria investigar, descobrir, aguardar, porque toda verdade, mais cedo ou mais tarde, vem à tona. E quando viesse, eu estaria pronta. Muito mais pronta do que elas imaginavam. Eu não consegui dormir naquela noite. O relógio marcava 3h17 quando finalmente me levantei da cama. Fiz um chá de camomila. Sentei-me na mesa da cozinha e fiquei observando o vapor subir lentamente, como se ele carregasse consigo meus pensamentos confusos. A pergunta martelava dentro de mim. Por que elas querem me afastar do casamento? Eu podia tolerar antipatia, podia suportar frieza, mas aquele telefonema tinha algo diferente. Soava como um movimento estratégico, não emocional, como uma peça sendo deslocada no tabuleiro. E eu não era o tipo de mulher que ignorava a intuição. A vida já havia me ensinado que pressentimentos são alertas da alma. 2 dias depois, decidi ir até a casa de Renato. Não avisei que estava indo. Precisava observar Bianca sem que ela tivesse tempo de preparar alguma atuação. Levei uma torta de maçã, apenas para não parecer suspeita. Quando toquei a campainha, Bianca abriu a porta com aquela expressão medida, um sorriso que não chegava aos olhos. Ah, oi, Luciene. Seu tom era morno demais para alguém que estava prestes a se casar em poucas semanas. Renato não está. Ele saiu para resolver umas coisas. Eu sei, só vim trazer isso. Estendi a torta. Ela pegou como quem pega um objeto qualquer. Mas enquanto me agradecia de forma mecânica, seus olhos desviaram para a mesa da sala. E ali, num canto, quase escondida sob algumas revistas, havia uma pasta azul. Uma pasta que eu nunca tinha visto antes. E tinha 3 palavras escritas na capa. Registro pré-matrimonial. Meu coração latejou. Bianca percebeu meu olhar. Rápida. Rápida demais.
Ela deu 2 passos para o lado, como se quisesse bloquear minha visão da mesa, e fechou a porta por onde eu poderia ver mais. É só papelada do casamento, disse, tentando parecer natural. Mas a voz tremia, tremia. Aquela mulher, que sempre falava com tanta segurança, estava tentando esconder algo. Não era erro meu sentir isso. Eu sabia, eu sentia. Sim, respondi, fingindo tranquilidade. Documentos sempre acumulam nessa época. Ela concordou com a cabeça, mas sua pele estava mais pálida do que antes. E aquele detalhe, tão pequeno, tão sutil, quase me fez sorrir por dentro. Porque naquele instante, eu tive certeza. Eu não era o problema. Eu era o obstáculo. E quando alguém tenta afastar um obstáculo com tanta pressa, é porque tem um objetivo que não pode ser visto. Voltei para casa com passos lentos, mas o coração acelerado. Sentei-me na poltrona e comecei a revisar mentalmente toda a linha do tempo dos acontecimentos. Era impossível não perceber que tudo girava em torno do casamento. Mas o que poderia estar escondido ali? Pesquisei no meu caderno, deixado aberto na mesa. Folheei até encontrar o que procurava. Uma anotação de anos atrás, quando meu marido ainda era vivo e tivemos que ajudar um amigo com um problema jurídico. Lembrei-me da importância dos regimes de união, dos acordos pré-nupciais, dos poderes de assinatura, e, de repente, uma ideia me atravessou. E se Bianca e Carmen estivessem tentando alterar o regime de bens sem Renato perceber? Aquele tipo de documento costumava exigir atenção. Alterações feitas às pressas poderiam ser muito perigosas. Procurei no meu celular um contato antigo, o número de Ângelo, advogado aposentado que trabalhara com meu marido por muitos anos. Era um homem discreto, ético e sensato. Enviei uma mensagem simples. Bom dia, Ângelo. Preciso esclarecer algo sobre documentos pré-matrimoniais. Podemos conversar hoje? Ele respondeu minutos depois. Claro, Luciene. Passe aqui às 17 horas. Minha respiração, enfim, encontrou algum ritmo. Talvez eu estivesse prestes a confirmar o que o meu instinto gritava. Às 17 horas em ponto, sentei-me no escritório de Ângelo. O ambiente era acolhedor, cheio de livros, cheiro de madeira e de papel velho. Ele me olhou com a serenidade de quem já atravessou muitas histórias. Diga, minha amiga, o que a preocupa? Expliquei tudo com calma. Os comportamentos estranhos, a exclusão súbita, a ida de Carmen ao cartório, a pasta azul escondida na mesa. Ele ouviu tudo atentamente, com as mãos cruzadas e os olhos semicerrados. Quando terminei, ele respirou fundo. Luciene, não posso afirmar nada sem provas. Mas o que descreve é típico de quem está tentando fazer uma alteração de regime antes da cerimônia. E isso, dependendo da intenção, pode colocar seu filho em risco financeiro. Meu corpo gelou. Ângelo continuou cuidadoso. Se eles estiverem tentando incluir cláusulas que favoreçam a família dela sem que Renato saiba, isso é grave. Legalmente, não é permitido assinar nada sem pleno conhecimento. Mas existem pessoas que tentam manipular, empurrar documentos no meio de outros, ou até adulterar informações. Eu fechei os olhos. O ar parecia pesado. E por que a excluiriam do casamento? Perguntei. Porque você é a única que poderia perceber, ele respondeu. A única que não seria influenciável. A única que Bianca e Carmen sabiam que não se deixaria enganar. A única que poderia impedir que o plano delas fosse concluído. Saí do escritório com uma mistura de medo e força crescendo dentro de mim. A noite tinha chegado e o vento soprava firme, levantando as folhas secas da calçada. Era como se o mundo estivesse sussurrando. Continue, e eu continuei. Nos dias seguintes, comecei a observar tudo com precisão cirúrgica. Me aproximei das pessoas certas, ouvi comentários soltos, coletei informações. Descobri, por exemplo, que Bianca e a mãe haviam feito várias visitas discretas ao cartório e ao banco. Descobri que Carmen vinha se gabando para algumas amigas sobre garantir o futuro da filha. Descobri que Bianca tinha pressionado Renato a assinar alguns papéis, alegando tratar-se apenas de detalhes da festa. E, o mais chocante, descobri que Renato não tinha lido nada. Ele confiava nela. E confiança demais, no momento errado, pode ser uma armadilha. Meu coração sangrou por meu filho, não por ele estar se casando,
mas por estar entrando em algo que talvez não conhecesse por completo. Bianca o prendia emocionalmente. Carmen o cercava com falsa simpatia. E juntas atuavam como duas sombras silenciosas preparando o terreno para algo maior. Eu via tudo. Eu entendia tudo. E eu sabia. Aquele telefonema não foi um ato de desprezo. Foi um movimento tático, um aviso para eu sair do caminho. Mas eu não sairia, não agora, não depois de tudo o que sabia. E enquanto o dia do casamento se aproximava, enquanto todos sorriam e celebravam, enquanto Renato acreditava que estava vivendo um sonho, eu continuava em silêncio, observando, planejando, esperando o momento certo, porque quando chegasse a hora, quem ficaria pálida não seria eu. Seriam elas, Carmen, Bianca, as duas, e o que elas veriam no local do casamento não seria o que estavam esperando. Os dias seguintes foram silenciosos por fora, mas dentro de mim, tudo se movia como engrenagens secretas. Eu, Luciene, que sempre vivi com calma e simplicidade, me via analisando comportamentos, juntando informações, reconstruindo intenções. Eu não buscava conflito, não buscava vingança, não buscava ferir ninguém. Eu buscava verdade. Apenas isso. E quando a verdade ameaça aparecer, quem tem medo dela começa a se desesperar. Numa manhã de sábado, resolvi fazer algo que não fazia há muito tempo. Caminhar até a feira da rua principal. Precisava pensar, respirar, me misturar ao movimento das pessoas. O cheiro de frutas frescas e de café recém-passado sempre me ajudou a organizar as ideias. Mas, naquele dia, algo inesperado aconteceu. Enquanto eu escolhia algumas laranjas, ouvi duas mulheres conversando atrás de mim. A voz de uma delas era reconhecível demais. Era a amiga mais próxima de Carmen, Dona Ivete. Uma mulher de fala rápida, dessas que não percebem quando falam demais. Carmen está um trapo com esse casamento, ela dizia. Tudo porque ainda falta resolver aquele detalhe da assinatura. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Continuei escolhendo as laranjas, como se nada tivesse acontecido. Ela disse que precisa que ele assine antes da cerimônia. Ivete continuou. Mas o rapaz é tão distraído, mal sabe o que está acontecendo. Meu coração doeu. Meu filho, meu Renato, sendo manipulado com tanta facilidade. E a mãe dele? Perguntou a outra mulher. Ivete deu um riso curto. A sogra foi afastada. Era a única que podia desconfiar. Carmen foi inteligente nessa parte. Uma onda quente subiu pelo meu rosto. O ar parecia seco, e por um segundo pensei que fosse desmaiar. Respirei fundo, firmei os pés no chão e continuei escolhendo laranjas. Quando elas foram embora, fiquei parada, segurando as frutas com tanta força que quase as amassei. Ali, naquele instante, eu não senti ódio, não senti raiva, não senti desejo de revidar por impulso. Eu senti clareza. Era isso. Era tudo isso. Tudo fazia sentido agora. Carmen e Bianca estavam desesperadamente tentando que Renato assinasse algo antes do casamento, algo que ele não entenderia, algo que elas não queriam que eu descobrisse. E me afastaram porque sabiam que eu conseguiria impedir. Eu estava oficialmente no centro de um plano do qual nunca pedi para fazer parte. Elas queriam me tirar do caminho, mas esqueceram um detalhe fundamental. Eu não sou uma mulher fácil de remover. À tarde, sentei-me na varanda da minha casa e observei o vento balançando as folhas da mangueira. Era o tipo de imagem que antes me traria paz. Mas naquele dia, tudo dentro de mim era movimento. Decidi ligar para Renato, não para perguntar diretamente. Isso poderia alertar Bianca, mas para observar seu tom, sentir sua situação emocional. Ele atendeu com a voz leve. Mãe, que bom que ligou. A senhora está bem? Eu sorri, apesar da dor que me apertava por dentro. Estou, meu filho. Só quis ouvir sua voz. Conversamos sobre coisas pequenas, sobre o trabalho dele, sobre o tempo, sobre o aluguel, e diante de cada palavra dele, meu coração se apertava mais. Renato falava com entusiasmo sobre a vida que estava construindo, sobre a confiança que tinha em Bianca, sobre a alegria grande que sentia ao se aproximar a data do casamento. Ele acreditava no amor que estava vivendo. Ele acreditava na mulher que tinha escolhido. Ele confiava cegamente. E eu estava descobrindo que ele estava cercado por pessoas que não o mereciam. Vocês dois têm conversado bastante sobre a cerimônia? Perguntei, tentando não soar suspeita.
Sim, sim, a Bianca está cuidando da maioria das coisas. Ela entende mais que eu dessas burocracias todas. Meu estômago virou. Que tipo de burocracias? Perguntei com leveza ensaiada. Ah, uns papéis do cartório, umas coisas de espaço, contrato com o buffet, essas coisas. Não me envolvi muito não, mãe. Só assinei o que ela disse que precisava. Minha alma parou por alguns milésimos de segundo. Assinou? O quê? Quando? Por quê? Sem ler? Renato, você leu tudo? Ele riu, ingenuamente riu. Mãe, claro que não li tudo. Eu confio nela. Meu coração se rasgou um pouco mais. Eu me despedi com carinho, desliguei o telefone e fiquei sentada, imóvel, olhando para minhas mãos. Minhas mãos, que tremeram quando ouvi a voz de Carmen me expulsando do casamento. Minhas mãos, que tremeram de novo quando entendi o perigo que cercava meu filho. Mas agora, não tremiam mais. Agora, elas estavam firmes. Porque quando uma mãe percebe que o filho está em risco, ela desperta. Decidi visitar Ângelo novamente. Precisava confirmar o que eu suspeitava. Ele me recebeu com a mesma calma de sempre, mas quando falei sobre a conversa da feira e sobre meu filho ter assinado documentos sem ler, ele franziu o rosto da forma mais grave que já vi. Luciene, isso pode ser muito sério. Meus olhos marejaram. Você acha que elas podem estar tentando? Ele me interrompeu, mas seu tom era respeitoso. Eu não afirmo nada sem provas, mas existe sim a possibilidade de estarem tentando alterar algum regime de bens ou inserir uma cláusula que beneficie mais a família dela do que seu filho. E isso pode prejudicá-lo a longo prazo. Senti o peso do mundo sobre meus ombros. Ângelo, o que eu faço? Ele suspirou pensativo. Por enquanto, observe, reúna informações, não confronte ninguém ainda. O confronto precipitado pode colocar o Renato contra você. Ele está apaixonado, vulnerável. Você precisa ser estratégica. Era a palavra que eu vinha repetindo para mim desde o dia da ligação. Estratégia. E lembre-se, continuou Ângelo, o casamento é um evento público. Ninguém pode impedir sua presença se você tiver um convite ou uma prova de que foi convidada inicialmente. Meus olhos se abriram. Convite. Eu tinha o convite. Ele estava guardado na gaveta, mesmo depois da ligação me expulsando. Guardado porque algo me dizia que ainda seria útil. E seria. Eu agradeci Ângelo, caminhei de volta para casa com passos lentos, mas com o peito firme. A lua estava alta, iluminando a rua com um brilho suave. Senti que meu caminho se tornava mais claro, mais nítido, mais possível. Eu não perderia meu filho. Eu não o deixaria ser prejudicado. Eu não seria removida da vida dele. E quando o dia do casamento chegasse, eu estaria lá, e elas ficariam pálidas ao me ver. Pálidas não pelo susto, mas pela verdade que eu estava prestes a expor. Depois daquele encontro com Ângelo, algo dentro de mim mudou. Eu já não me sentia uma espectadora da situação. Agora, eu era parte ativa, uma mulher que observava, entendia e se preparava. A sensação não era de vingança, era de responsabilidade. Uma responsabilidade silenciosa, daquelas que só uma mãe conhece. O casamento se aproximava. Faltavam exatos 28 dias quando tudo começou a se mover mais rápido. Foi numa quinta-feira, fim de tarde, que recebi uma mensagem de um número desconhecido. Luciene, acho que você precisa saber de uma coisa. Meu coração acelerou. As mãos ficaram frias. Antes de responder, esperei alguns segundos para entender quem poderia estar me procurando daquela forma. A mensagem parecia pessoal demais para ser spam, mas misteriosa demais para ser alguém próximo. Escrevi: quem é? A resposta veio rápido. Prefiro não me identificar, mas trabalho no mesmo local onde sua futura nora esteve hoje cedo. Meu estômago deu um nó. Outra mensagem veio antes que eu pudesse digitar qualquer coisa. Ela discutia com outra pessoa sobre pressa. Dizia que precisava daquele documento assinado antes que a sogra se metesse. Sogra, eu, metesse, pressa. Aquelas palavras ficaram girando na minha cabeça como lâminas. Que documento? Perguntei. A resposta demorou. Tive tempo de sentir a respiração pesada, o suor nas palmas das mãos, e uma estranha mistura de medo e força me atravessou. Finalmente, a mensagem chegou. Algo sobre pacto antenupcial. Eu ouvi só partes. Ela parecia nervosa. Meu corpo inteiro estremeceu. Pacto antenupcial. Eu não era especialista, mas sabia o suficiente para entender a gravidade.
Algo assim mudava tudo. Bens, deveres, divisão de patrimônio, responsabilidades. E se Bianca estivesse tentando inserir cláusulas que pudessem prejudicar meu filho no futuro? Cláusulas que talvez o deixassem vulnerável, dependente ou até mesmo desprotegido? Respirei fundo. Senti um peso enorme cair sobre meus ombros, mas não era o tipo de peso que paralisa. Era o tipo de peso que fortalece, que define caminhos. Eu respondi apenas, obrigada, e salvei o número como anônimo. Não sabia quem era, mas algo me dizia que aquele contato tinha vindo na hora certa. Na mesma noite, decidi revisar a pasta onde guardo documentos importantes de Renato, desde a infância. Certidões, declarações de escola, papéis médicos antigos, tudo organizado com cuidado. No fundo da pasta, encontrei algo que me fez ficar imóvel por alguns segundos. Uma cópia do documento de inventário do meu marido. E, nele, o bem mais expressivo que passou para Renato. Um terreno pequeno, mais valorizado com o passar dos anos. Um terreno que, se não fosse usado com responsabilidade, poderia virar alvo de alguém com más intenções. Meu coração apertou. Bianca sabia desse terreno? Carmen sabia? A resposta me veio tão clara quanto a lua que atravessava minha janela naquela noite. Sim, elas sabiam. Nos dias seguintes, observei que Bianca ficou mais ativa nas redes sociais, não com publicações, mas com curtidas e comentários em assuntos sobre casamento civil, regimes de bens e direitos conjugais. Parecia estudar, se aprofundar, e quanto mais ela estudava, mais meu alerta interno disparava. Eu continuava em silêncio. Elas achavam que eu estava fora. Elas realmente acreditavam que eu havia aceitado a expulsão. Esse erro seria o começo da derrota delas. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada. Era a funcionária do salão de festas. Boa tarde, senhora Luciene. Precisamos saber se a senhora vai querer trocar o nome no cartão de entrada. O sistema mostra que a senhora está como convidada principal, mas ontem tentaram fazer alterações. Meu sangue gelou. Alterações? Perguntei com voz firme. Sim. Uma senhora chamada Carmen tentou remover seu nome da lista de convidados. Disse que a senhora não iria. Eu fechei os olhos. O coração bateu forte, mas minha voz permaneceu calma. Não autorizei nada, respondi. E continuo convidada. A mulher confirmou e anotou tudo. E então eu entendi algo crucial. Elas estavam tentando me apagar, não só emocionalmente, mas oficialmente. Queriam que, no dia do casamento, eu aparecesse como uma intrusa. Como alguém que chegou sem convite. Queriam me isolar, me humilhar, me silenciar. Mas, sem querer, haviam feito o contrário, porque agora eu tinha prova concreta da tentativa de exclusão. Guardei o áudio da ligação. Depois, escrevi tudo no meu caderno, aquele que já não era mais um caderno, mas uma arma delicada e silenciosa. À medida que o casamento se aproximava, Bianca se mostrava cada vez mais apreensiva. Não comigo, claro. Ela achava que eu estava fora, mas com Renato. Ela tentava conduzi-lo, pressioná-lo, marcar horários, forçar encontros em cartórios, e Renato, tadinho, tentava acompanhar. Mas algo estava diferente nele. Ele parecia cansado. Um dia, ele me ligou. Mãe, posso passar aí depois do trabalho? Meu coração quase saiu pela boca. Claro, meu filho, venha. Quando ele chegou, percebi que havia algo em seu olhar. Uma tristeza escondida, uma dúvida que ele tentava calar. Nos sentamos à mesa e preparei café fresco. Ele suspirou fundo. Mãe, você sentiu alguma coisa estranha com a Bianca ultimamente? Cada célula do meu corpo vibrou, mas eu não podia despejar tudo ali. Seria um erro, ele precisava falar primeiro. Por que a pergunta, querido? Ele coçou a nuca pensativo. Ela está diferente, controladora. Ou talvez seja estresse, não sei. Mas ela insiste que eu assine uns papéis. Eu disse que queria ler com calma e ela ficou chateada. Disse que eu não confiava nela. Meu peito se apertou. E você confiou? Perguntei suavemente. Renato suspirou. Confiei, mas algo dentro de mim ficou inquieto. Respirei fundo. Segurei sua mão e disse com toda a serenidade que uma mãe pode reunir. Inquietações nunca aparecem à toa, meu filho. Elas são a forma que o coração encontra de se proteger quando a razão não enxerga. Ele me olhou emocionado, e ali, naquele instante, eu entendi. Meu filho estava começando a despertar. A partir daquele dia, um sentimento novo tomou conta de mim. Não era medo, não era raiva.
Não era humilhação, era força. Eu sabia que a verdade estava se aproximando como uma onda inevitável. E eu sabia que Carmen e Bianca estavam prestes a enfrentar algo que jamais imaginaram, uma mãe que elas subestimaram. E quando chegasse o dia do casamento, quando as portas do salão se abrissem, quando eu surgisse diante delas, não seria como a sogra excluída, mas como a mulher que tinha visto tudo, entendido tudo, provado tudo. E o choque que tomaria o rosto delas seria apenas o começo. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar trazendo histórias como esta, inscreva-se no canal. Seu apoio faz toda a diferença. Agora, vamos à continuação. A cada dia que passava, a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer crescia dentro de mim como um trovão silencioso. Eu, Luciene, 68 anos, sempre vivi com a simplicidade da verdade, mas agora caminhava com o peso de segredos que não eram meus e que, mesmo assim, eu tinha o dever de carregar. O casamento estava a apenas 3 semanas de distância. As cidades normalmente florescem quando um evento desse se aproxima, principalmente em famílias que gostam de aparentar união e elegância. Com Bianca e Carmen, isso era levado a outro nível. As duas se esforçavam tanto para parecer perfeitas que, ironicamente, a falsidade começava a aparecer nas rachaduras. E eu estava vendo cada rachadura. Numa manhã nublada, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era curto, rápido, quase sussurrado. Luciene, eles vão tentar fazer Renato assinar amanhã, no cartório da Rua Araxá, às 10 da manhã. Antes que eu pudesse responder, a ligação caiu. Meu coração bateu tão forte que por alguns segundos fiquei tonta. A xícara de café tremeu na minha mão. Respirei fundo, coloquei-a na mesa e caminhei até a janela. Lá fora, o vento balançava as folhas como se tentasse me alertar. Eu sabia que precisava agir. Não podia confrontar Bianca. Isso colocaria Renato contra mim. Não podia avisar Renato diretamente. Ele poderia comentar com ela. Não podia expor nada sem ter certeza. Isso me enfraqueceria. Mas eu podia observar. Eu podia confirmar. Eu podia estar lá. E eu estaria. No dia seguinte, às 9h30 da manhã, eu já estava dentro do meu carro, estacionado discretamente a uma distância segura do cartório da Rua Araxá. Usei óculos escuros, um lenço leve no pescoço e um casaco longo. Não para me disfarçar, mas para não chamar atenção. Mulheres da minha idade são invisíveis para quem não presta atenção. Às 9h58, vi Bianca chegar. Desceu do carro com passos apressados e expressão tensa. Estava de salto alto e uma pasta fina nas mãos. A mesma pasta azul que havia visto na casa dela. Aquela que ela tentou esconder de mim. Meu estômago virou. Às 10h05, Renato chegou. Ele parecia cansado, com olheiras profundas. Caminhava com o corpo pesado, como se estivesse carregando mais que simplesmente uma responsabilidade. Ele não parecia animado. Não parecia um homem às vésperas do casamento. Parecia alguém sendo empurrado. Quando Bianca o viu, forçou um sorriso. Pegou sua mão como se fosse uma rédea e o conduziu para dentro. Meu peito se apertou. Esperei alguns minutos, respirei fundo e entrei também, caminhando devagar, como quem precisa reconhecer o ambiente. O cartório estava parcialmente vazio. Havia um casal discutindo perto da porta, um senhor assinando documentos em silêncio e 2 atendentes digitando concentradas. Fui até o mural de informativos e fingi ler. Um truque antigo. Quem olha para um mural parece apenas alguém matando tempo. E foi assim, de canto de olho, que eu vi Bianca abrir a pasta. Vi ela empurrar um documento para Renato. Vi ela apontar onde ele deveria assinar. Vi ela falando baixinho, mas com firmeza, como quem tenta convencer. Vi Renato hesitar, passar a mão no rosto, respirar fundo. Vi Bianca pressionar mais uma vez. E então, algo inesperado aconteceu. Renato recuou. Eu vi. Eu senti. Meu coração saltou. Ele recuou a mão, puxou o documento para mais perto, dobrou as sobrancelhas e, pela primeira vez, questionou. Vi os lábios dele se moverem. Mas por que isso agora? Eu quase chorei. Meu filho estava começando a despertar. Bianca endureceu na mesma hora. A postura dela mudou. Ficou rígida, impaciente, quase irritada. Olhei a cena como quem assiste a uma corda prestes a arrebentar. Ela respondeu algo rapidamente. Vi o rosto de Renato perder cor. Vi ele respirar fundo mais uma vez. E então,
Então aconteceu a primeira centelha do que eu chamaria de destino. Renato levantou-se. Disse algo que fez Bianca arregalar os olhos, guardou o documento na pasta com as próprias mãos e se afastou. Bianca tentou puxá-lo pelo braço, mas ele se desvencilhou. Meu peito se aqueceu com uma força que eu não sentia há muito tempo. Renato saiu do cartório. Bianca ficou para trás, completamente perdida, tentando entender o que havia acontecido. E eu? Eu esperei alguns minutos, saí calmamente e segui meu filho até o estacionamento. Ele estava dentro do carro, com a cabeça apoiada no volante. Parecia lutar com alguma coisa interna. Bati na janela, devagar. Ele levantou a cabeça e, ao me ver, seus olhos se encheram d'água. Mãe! E naquele instante, entendi que meu papel estava apenas começando. À noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido, o mesmo de antes. Ele não assinou. Continue firme. Você está salvando seu filho. Eu encostei o celular no peito e senti uma onda de emoção profunda. Eu não sabia quem estava por trás dessas informações, mas sabia que havia alguém lá fora que enxergava o mesmo que eu. E sabia, acima de tudo, que Bianca estava começando a perder o controle. Quanto mais ela perdia controle, mais a verdade se aproximava. 2 dias depois, Renato apareceu na minha casa novamente. Dessa vez, parecia decidido. Sentou-se à mesa, colocou a pasta sobre ela e disse: Mãe, preciso entender isso. Tudo isso. Eu senti a urgência na voz dele, a sinceridade, a dor. E eu sabia que não podia mais caminhar em silêncio. As engrenagens estavam girando. A verdade estava se abrindo. O meu papel estava se completando. E algo dentro de mim dizia que, dali para frente, nada seria como antes. O casamento estava chegando. O confronto também. Bianca e Carmen ainda achavam que tinham controle. Mas o que estavam prestes a ver tiraria o chão delas e faria elas ficarem pálidas, muito pálidas. Renato colocou a pasta sobre a mesa com um peso que parecia maior do que o próprio objeto. Era como se ele finalmente tivesse percebido que algo estava acontecendo ao redor dele, algo que ele não tinha visto antes porque estava cego pelo amor, pela confiança, ou talvez pela manipulação silenciosa que Bianca vinha exercendo. Eu me sentei à sua frente, mantendo a calma. Meu coração estava acelerado, mas minha expressão era serena. Ele precisava disso. Uma referência de paz, não de desespero. Mãe, eu não entendo. Ele passou as mãos pelos cabelos, como costumava fazer quando criança, sempre que tentava resolver um problema difícil. Bianca disse que precisava desses documentos para agilizar o casamento. Mas por que isso agora? Por que a pressa? Eu respirei fundo e deixei minha voz sair com suavidade. Porque às vezes, meu filho, quando alguém tem pressa demais em conseguir uma assinatura, é porque tem medo do que a outra pessoa pode descobrir se tiver tempo para pensar. Renato franziu o senho. Você acha que ela está escondendo algo? Eu não podia afirmar sem provas, não naquele momento. Seria imprudente, injusto e perigoso. Então respondi com a sabedoria que a vida me deu. Acho que você deve confiar no que sente aqui. Toquei o peito dele. O coração sabe quando está sendo empurrado para um lugar que ele não escolheu. Ele ficou em silêncio. Seus olhos marejaram. Mãe, eu te vi no cartório. Meu corpo gelou. Por um segundo, achei que meu disfarce tivesse falhado. Mas ele continuou. Quando eu levantei da mesa, eu senti que você estava perto, como se me chamasse sem palavras. Não sei explicar. Meu coração se apertou de um jeito que só uma mãe entende. Eu estava lá, sim, confessei. Não para te vigiar, mas para te proteger. Ele não disse nada. Apenas segurou minha mão com força, como se estivesse voltando para um porto seguro, do qual havia se afastado sem perceber. Renato abriu a pasta, tirou os papéis e espalhou sobre a mesa. Alguns eram documentos comuns, lista de convidados, orçamentos, comprovantes de pagamento. Mas no meio deles havia um documento com título formal, letras miúdas, e uma cláusula destacada em fonte maior: Regime de Comunhão Universal com inclusão de patrimônio pré-existente. Meu sangue gelou. Renato leu em voz baixa. Todos os bens anteriores ao casamento, inclusive heranças e doações. Ele parou, me olhou. Mãe, isso inclui o terreno do papai? Eu assenti lentamente. Renato se levantou de repente, como se tivesse levado um golpe no peito.
Ela sabia que esse terreno era a única coisa que eu queria guardar para o futuro, para os meus filhos. Por que ela faria isso? Eu o observei com muita atenção. Ele precisava chegar às conclusões por si mesmo. Filho, algumas pessoas se aproximam de outras por amor, outras por interesse. E algumas misturam os dois de uma forma que nem elas sabem mais distinguir. Ele começou a andar pela sala, inquieto. Mas, e minha sogra? Por que ela se envolveria? A resposta estava clara desde o início. Porque uma pessoa manipuladora sempre procura outra igual a ela para validar suas ações. Renato respirou fundo, dolorosamente. Eu fui um idiota. Me levantei e coloquei a mão em seu ombro. Não diga isso. O amor não deixa ninguém idiota. O amor deixa a gente vulnerável. E é justamente por isso que precisa ser recíproco e honesto. Caso contrário, vira prisão. Ele fechou os olhos. Lágrimas escorreram. Eu queria que o papai estivesse aqui para me dizer o que fazer. Eu o abracei, apertando forte. Seu pai te diria o mesmo que eu estou dizendo agora. Você não é obrigado a aceitar nada que te faça sentir medo. Ninguém tem o direito de te pressionar. Ele soluçou baixinho. E naquele instante, eu soube. Meu filho não estava apenas desconfiado. Ele estava ferido. E a ferida dele alimentou dentro de mim uma força ainda maior. Nos dias seguintes, o comportamento de Bianca mudou drasticamente. Renato havia se afastado um pouco, e ela sentiu. Tentou compensar com mensagens carinhosas, fotos antigas, convites para jantares, mas também tentava retomar o controle. Amor, precisamos finalizar aquela papelada. O cartório ligou, disseram que está atrasado. Não quero que nossa cerimônia seja prejudicada. Era sempre isso: culpa, pressão, chantagem emocional suave. Mas Renato já não respondia com a mesma rapidez. Já não se mostrava tão vulnerável. E ela começou a perceber que perdia o domínio. A prova veio numa noite em que Renato me ligou apavorado. Mãe, ela mexeu no meu e-mail. Como você sabe? Porque encontrei uma mensagem enviada do meu endereço para ela. Mas eu nunca escrevi aquilo. A mensagem dizia: está tudo certo, vou assinar. Confio em você. Meu corpo inteiro formigou. Renato, você precisa se proteger. Ele engoliu seco. Eu sei, e acho que ela percebeu que eu estou desconfiando. Era claro. Bianca estava começando a entrar em desespero. E pessoas desesperadas cometem erros. Faltavam 2 semanas para o casamento quando uma reviravolta gigante aconteceu. Carmen foi até a loja onde Renato trabalha. Na frente dos colegas dele. Na frente do supervisor. Na frente de todos. Ela tentou convencê-lo a acompanhá-la ao cartório naquele exato momento. Renato é rápido, só precisa de uma assinatura. Não faz sentido adiar. Renato, já mais firme, respondeu: não assino nada antes de entender cada linha. Carmen perdeu o controle. Pela primeira vez, mostrou seu verdadeiro rosto. O disfarce da elegância caiu. Luciene envenenou sua mente, não foi? Eu sabia. Aquela mulher sempre quis separar vocês. Os colegas de Renato ficaram constrangidos. O supervisor pediu que ela se acalmasse. Renato ficou paralisado. E eu soube imediatamente que Carmen tinha cometido o primeiro grande erro, porque agora as máscaras estavam caindo em público. Naquela noite, Renato veio à minha casa novamente. Ele estava abalado, mas pela primeira vez, decidido. Mãe, eu acho que tem muita coisa que eu ainda não sei e estou pronto para descobrir. Eu respirei fundo, sentindo que o destino estava finalmente se movendo. Então, meu filho, a partir de agora, caminharemos juntos. A mão dele segurou a minha. Eu senti que a virada estava se aproximando, que a verdade estava prestes a emergir e que Bianca e Carmen não tinham ideia do que as aguardava. O casamento estava perto. O confronto também, e no dia em que tudo viesse à tona, elas ficariam tão pálidas quanto fantasmas, porque a verdade sempre chega, e quando chega, não poupa ninguém. A vida tem uma forma curiosa de nos ensinar que a força não vem dos músculos, mas da alma. E naquela fase da minha vida, aos 68 anos, eu descobri que a alma de uma mãe pode se transformar no aço mais resistente quando o filho está em perigo. Os dias que seguiram o escândalo de Carmen na loja de Renato foram de um silêncio estranho. Não o silêncio de paz, mas o silêncio tenso. O silêncio que precede uma tempestade. Bianca não ligou.
Carmen não apareceu e Renato começava a enxergar. Mas eu sabia, quando manipuladores são confrontados, nunca recuam. Eles se reorganizam, procuram novos caminhos, criam novas narrativas e por isso eu precisava me adiantar. Precisava estar alguns passos à frente. Depois de conversar com Renato naquela noite, sentei-me sozinha na sala, com a luz apagada, ouvindo apenas o tic-tac do relógio antigo na parede. Era como se o tempo me lembrasse de que estava passando e que cada segundo importava. Eu sabia que no casamento, aquele dia que Carmen e Bianca tentaram me impedir de participar, algo grande aconteceria. O último movimento delas, a última tentativa, e eu estaria lá. Mas estar lá não bastava. Eu precisava estar preparada. Peguei meu caderno grosso, aquele que havia se transformado em meu diário investigativo, e comecei a organizar tudo o que já sabia. A ida frequente delas ao cartório, o documento de comunhão universal com inclusão de bens anteriores, a tentativa de retirar meu nome da lista oficial de convidados, a manipulação emocional sobre Renato, a pressão para assinar papéis sem ler, a invasão do e-mail dele, o descontrole de Carmen no trabalho, a ligação anônima alertando sobre a data exata para assinatura. E no final da página escrevi, em letras bem grandes, "Elas têm medo da verdade". Essa frase me guiaria pelos próximos dias. 2 dias depois, resolvi procurar alguém que tinha ficado em silêncio esse tempo todo. A tia-avó de Bianca, Dona Sônia. Ela era uma senhora de quase 80 anos, conhecida por não aceitar manipulação e por não ter papas na língua. Eu a encontrara algumas vezes em eventos de família e sentia que ela sabia mais do que deixava transparecer. Peguei um bolo simples de fubá que eu mesma tinha feito e bati na porta dela. Quando ela abriu, arregalou os olhos. "Luciene, aconteceu algo?" Respirei fundo. "Preciso conversar, Dona Sônia, sobre a Bianca e a Carmen." Ela me olhou por longos segundos, então abriu a porta. "Entre." Sentamos numa mesa pequena de madeira antiga. O cheiro de café fresco preenchia a casa. Era um ambiente acolhedor, um contraste absoluto com o peso daquela conversa. "Fale, minha filha," ela disse. Eu contei tudo. Tudo o que sabia. Tudo o que suspeitava. Tudo o que havia visto no cartório. Não omiti nada. E quando terminei, vi que os olhos de Dona Sônia estavam marejados. Ela respirou fundo, tirou os óculos, esfregou as têmporas e disse: "Luciene, você não está enganada. Elas estão sim tramando algo. E não é de hoje." Meu corpo inteiro estremeceu. Ela continuou com voz firme. "A Carmen sempre foi obcecada por status. Cresceu acreditando que dinheiro resolve tudo e que pessoas são degraus. A Bianca, bem, ela aprendeu com a mãe. Outra mulher na família já sofreu por causa delas. Seu filho não seria o primeiro." Meu coração ficou pesado. "Mas o que exatamente elas querem?" Perguntei. Dona Sônia inclinou-se para a frente. "Elas querem segurança financeira. A família delas está passando por problemas. Dívidas que ninguém sabe. Bianca tem medo de perder os padrões de vida que Carmen prometeu." Fechei os olhos. Era isso, tão simples e tão cruel. Meu filho, tão doce, tão honesto, sendo usado. "E por que a senhora nunca disse nada?" Perguntei sem acusar. Ela suspirou. "Porque ninguém acredita quando a verdade é dita cedo demais, e porque eu esperava que alguém as impedisse antes que fosse tarde." E então, ela fez algo que mudou completamente o rumo da história. Dona Sônia se levantou, foi até um armário, abriu uma gaveta e retirou uma pasta fina. "Encontrei isso sem querer. Carmen deixou aqui quando esteve na minha casa. Acho que você deveria ver." As minhas mãos tremeram ao abrir aquela pasta. Dentro havia cópias de pedidos de empréstimos feitos por Carmen, uma notificação de cobrança judicial, um planejamento financeiro com o nome de Bianca e o nome de Renato, e um documento rascunhado sobre garantir patrimônio antes da cerimônia. Meu mundo parou. Era a prova. Prova concreta. Prova sólida. Renato não estava sendo amado. Estava sendo usado. Fechei a pasta devagar. Senti uma mistura de indignação e dor profunda invadirem meu corpo. "Luciene", disse Dona Sônia, tocando minha mão, "elas nunca imaginaram que você chegaria tão longe. Elas subestimaram você. E isso é a fraqueza delas." Eu respirei fundo, deixando a raiva sair e a sabedoria entrar. "Senhora Sônia,
Posso usar isso no dia do casamento? Ela sorriu de leve. Minha filha, você deve. Saí daquela casa com passos lentos, mas dentro de mim, algo marchava. A dor que carreguei durante semanas estava se transformando em propósito. A humilhação que tentei esconder estava virando convicção, e o plano que eu não tinha estava começando a se formar. Eu sabia o que precisava fazer, sabia como fazer, sabia quando fazer. E o dia perfeito seria o casamento. O dia em que Bianca e Carmen achavam que estariam no auge do controle, mas que, na verdade, seria o dia em que perderiam tudo. À noite, liguei para Ângelo, o advogado. Expliquei tudo. Ele ficou em silêncio por longos segundos e depois disse: Luciene, você tem a verdade nas mãos. Agora só precisa saber o momento certo de revelá-la. Eu sabia o momento, o instante exato, o minuto perfeito, o momento em que todos estariam presentes, o momento em que ninguém poderia negar, o momento em que Bianca e Carmen veriam que a senhora de 68 anos que tentaram humilhar era muito maior, muito mais forte e muito mais esperta do que imaginaram. E quando esse momento chegasse, elas ficariam pálidas, muito pálidas. Voltei para casa naquele final de tarde com a pasta que Dona Sônia havia me entregado apertada contra o peito. Era leve fisicamente, mas carregava um peso emocional imenso. A cada passo que eu dava, sentia que o destino me conduzia para algo inevitável e necessário. Minha mente trabalhava rapidamente, mas meu coração estava calmo. Eu sabia que não poderia agir com raiva. Raiva cega destrói mais do que salva. Eu precisava agir com sabedoria, com maturidade, com inteligência emocional, coisas que Carmen e Bianca nunca imaginaram que eu teria. Elas me subestimaram. Esse foi o primeiro erro delas, e agora eu usaria isso a meu favor. Assim que entrei em casa, sentei-me à mesa e abri novamente a pasta entregue por Dona Sônia. Queria analisar cada documento com atenção, entender o quanto Renato estava em risco. O primeiro papel mostrava uma dívida alta de Carmen, com vencimentos atrasados. O segundo era uma carta do banco indicando possível negativação caso o pagamento não fosse regularizado. O terceiro era um esboço de planejamento financeiro com o nome Renato, escrito ao lado de Fonte de Estabilidade. Meu peito doeu. E, por fim, o documento que me fez respirar fundo várias vezes. Uma minuta de pacto antinupcial não registrada, extremamente detalhada, onde constava que, após o casamento, Renato teria sua renda e bens combinados com os de Bianca para quitação de compromissos familiares. Compromissos familiares. Um termo bonito para pagar nossas dívidas. Fechei os olhos. Meu Deus, meu filho. Fiquei ali por longos minutos, apenas ouvindo minha própria respiração. Até que algo dentro de mim se acendeu. Não um impulso, mas uma certeza. Eu não destruiria o casamento. Eu não faria escândalo. Eu não iria para o confronto agressivo. Eu iria expor a verdade de forma limpa, clara, elegante, de modo que todos vissem, inclusive Renato, quem eram realmente Bianca e Carmen. Comecei a planejar. Primeiro passo: organizar todas as provas. Separei cada documento em envelope transparente, numerei-os. Escrevi legendas claras para evitar confusões. Quando terminei, olhei para o conjunto e senti um arrepio. Era como montar um quebra-cabeça sombrio que, quando completo, revelava uma verdade cruel. Segundo passo: garantir que eu estivesse no casamento. Peguei o convite oficial, o mesmo que Bianca e Carmen tentaram fazer desaparecer, e coloquei-o dentro de uma pasta rígida. Não haveria discussão na porta. Eu tinha provas da tentativa de exclusão, e o salão havia confirmado minha presença. Terceiro passo: falar com alguém que pudesse testemunhar, caso fosse necessário. Liguei para o Ângelo, o advogado aposentado, e expliquei tudo com detalhes. Ele ouviu em silêncio, absorvendo cada parte da história. Luciene, isso não é apenas estratégia, é prudência, é proteção. Você está fazendo o correto. Eu só quero proteger meu filho, respondi. E vai, ele disse. Combinamos que se as coisas saíssem do controle no salão, eu lhe enviaria uma mensagem. Ele estaria perto. Isso me deu paz. No dia seguinte, Renato veio me ver. Quando entrou, percebi que havia algo diferente nele. Não era raiva, não era desespero, era clareza. Quero entender o que está acontecendo, mãe,
disse ele sentando-se à mesa. Eu não podia revelar tudo de uma vez. Ele poderia reagir impulsivamente, confrontar Bianca, criar uma tempestade antes da hora. Era preciso conduzi-lo. Renato, falei com delicadeza. Às vezes, as pessoas que amamos tomam decisões guiadas pelo medo. E isso pode gerar atitudes que machucam quem está ao lado. Ele suspirou. Você está falando da Bianca? Segurei a mão dele. Estou falando do que você sente. Você está feliz, filho? Ou sente que está sendo empurrado? Aquela pergunta caiu sobre ele como uma verdade esquecida. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Mãe, eu sinto que não estou no controle da minha própria vida. Meu coração apertou. E isso te assusta? Acho que sim. Renato abaixou a cabeça. Um silêncio profundo se instalou. Então, com voz baixa, ele disse: Eu quero que você esteja no casamento. Eu sorri com lágrimas nos olhos. Eu nunca deixaria de estar. E ali, naquele instante, entendi que ele já não era o jovem emocionalmente vulnerável que Bianca manipulava. Ele estava crescendo diante de mim, renascendo. Isso me deu ainda mais força. Enquanto isso, Bianca começou a entrar em um estado que eu já esperava, desespero silencioso. Ela enviava mensagens longas para Renato, ligava repetidamente, tentava marcar encontros, pedia para conversar, e Renato, pela primeira vez, não cedia imediatamente. Ela percebeu. Carmen percebeu, e então começaram os ataques sutis, mensagens passivo-agressivas, frases que tentavam virar Renato contra mim, sugestões de que eu estava manipulando ele, lágrimas por telefone, culpa, drama, mas nada funcionava. O feitiço começava a se desfazer, e isso deixava Bianca instável. Carmen, furiosa. Eu sabia que elas preparariam algo grande para o dia do casamento, algo que tentaria me humilhar de forma definitiva, mas eu estava pronta. Eu tinha provas, eu tinha testemunhas, eu tinha estratégia, eu tinha verdade, e mais importante, eu tinha o amor do meu filho. A semana anterior ao casamento chegou como um vendaval emocional. As pessoas falavam sobre flores, decoração, vestido, buffet. Mas, por trás da fachada, Bianca estava inquieta, nervosa demais para esconder. Carmen tentava manter as aparências, mas seus olhos denunciavam o medo crescente. E eu, silenciosa, caminhava na direção do dia que definiria nossas vidas. O meu plano estava pronto. Tudo organizado, cada detalhe calculado. Eu sabia onde me posicionar, sabia quando intervir, sabia como expor, sabia como proteger. E quando o dia chegasse, quando Bianca e Carmen me vissem entrar no casamento, com documentos, clareza e dignidade, elas ficariam pálidas, muito pálidas. E todos veriam que a velha, que elas tentaram excluir, era a única que realmente enxergava. A véspera do casamento chegou com um céu estranho, um céu pesado, alaranjado, com nuvens que pareciam observar o mundo lá de cima. Eu sempre acreditei que o clima carrega sinais, e naquele dia parecia anunciar que algo importante estava prestes a acontecer, algo que mudaria destinos. Eu, Luciene, acordei às 6h30, preparei meu café e fiquei olhando pela janela. O silêncio da casa era quase sagrado. A sensação que eu tinha no peito não era medo, era preparação. Como se a vida inteira tivesse me treinado para esse dia. Porque sim, o casamento seria no dia seguinte, o confronto também. E eu precisava estar emocionalmente inteira. Por volta das 9h, recebi uma ligação inesperada. Era Bianca. Meu corpo ficou imóvel. Eu sabia que ela estava desesperada. Sabia que estava perdendo o controle sobre Renato. Sabia que quando manipuladores sentem isso, eles partem para a última carta do baralho, a narrativa de vítima. Atendi com voz neutra. Alô? Do outro lado, ouvi Bianca fungando. Luciene, podemos conversar? Eu fechei os olhos. Ali estava ela, a voz quebrada, frágil, tentando parecer pequena. Uma tentativa clara de me desarmar emocionalmente. Sim, Bianca. O que deseja? Muita coisa saiu do controle. Eu sei que você não gosta de mim, mas eu queria que a gente tivesse paz amanhã. Paz. A palavra quase me fez rir, não de deboche, mas de ironia. Ela passou semanas me humilhando, me retirando da lista, planejando usar meu filho, e agora falava em paz. Bianca,
respondi com serenidade. A paz não nasce de pedidos, nasce da verdade. Houve um silêncio do outro lado. Então ela disse algo que confirmou tudo o que eu vinha percebendo. Renato está diferente. Ele não me responde, não me procura, não confia mais em mim. Eu sei que é por sua causa. A frase caiu como uma pedra, não porque fosse verdade, mas porque era exatamente o que manipuladores acreditam, que a transformação do outro nunca vem dele mesmo, e sim de influências externas. Com voz firme, respondi: Renato está percebendo coisas que antes estavam escondidas. Isso não tem nada a ver comigo. Ela elevou o tom. Você quer destruir nosso casamento? Meu tom não mudou. Eu quero proteger meu filho. Outro silêncio, denso, cheio de coisas não ditas. Então, Bianca suspirou com raiva contida. Amanhã será tudo resolvido, e você vai ver que está errada. Ela desligou. E eu senti com profundidade o quanto ela estava pronta para o último movimento. Pouco depois, recebi uma mensagem de Dona Sônia. Cuidado amanhã. Carmen está agitada. Eu agradeci e continuei firme. Parte da minha preparação incluía algo simples, mas simbólico: separar a roupa que eu usaria no casamento. Escolhi um vestido azul marinho que foi do meu aniversário de 60 anos. Elegante, discreto, digno. E por cima, coloquei um chale leve. Nesse chale, costurei discretamente um bolso interno, suficiente para carregar todos os documentos que revelariam a verdade. Não era teatro, era estratégia. Bianca quis me excluir como se eu fosse invisível. Carmen quis me apagar como se eu fosse fraca. Então, no dia do casamento, eu apareceria com dignidade e verdade. E isso seria mais do que suficiente para desmontar todas as fachadas. No início da tarde, Renato veio me visitar. Meu coração se iluminou ao vê-lo. Ele estava sério, mas decidido. Mãe, eu preciso te contar algo. Sentei-me ao lado dele. Ele respirou fundo. A Bianca me pediu para conversar. Disse que você está colocando coisas na minha cabeça, que está tentando sabotar o casamento. Eu apenas o olhei. E o que você respondeu, filho? Ele passou a mão pelo rosto. Disse que não acredito mais nela, que tudo ficou estranho depois daqueles documentos, e que eu precisava de tempo para pensar. Pousei minha mão sobre a dele. E o que ela disse? Renato hesitou, e quando falou, sua voz estava embargada. Ela me ameaçou terminar tudo. Eu respirei fundo. Era previsível. Quando um manipulador percebe que está perdendo o poder emocional, usa o medo de abandono para tentar trazer a vítima de volta. E ele percebeu isso. E isso, para mim, foi o maior sinal de crescimento emocional do meu filho. E como você se sentiu? Perguntei. Ele pensou por alguns segundos. Aliviado, mãe. Meus olhos encheram de lágrimas. Ele estava se libertando. Era isso. Claro como o sol do fim da tarde. Renato, então, abriu a pasta azul novamente. Eu li tudo, li cada linha e, mãe, ela sabia de tudo. Sabia do terreno do papai, sabia das economias que eu tinha guardado, sabia das minhas contas, dos meus planejamentos. Ela queria usar tudo isso. Eu não precisava dizer nada. Ele já estava entendendo. E tem mais, continuou ele. A Carmen comentou que minha função seria dar estabilidade para a família. Mãe, como alguém pode falar isso sem vergonha? Minha garganta apertou. A verdade, meu filho, respondi, é que algumas pessoas não amam. Elas precisam de sustentação emocional, financeira, social. Chamam de amor, o que na verdade é dependência. Ele assentiu lentamente. Mãe, eu não quero casar amanhã. Aquela frase ecoou dentro de mim como um alívio profundo, mas também como uma ferida cicatrizando. Você não precisa casar, você só precisa ser honesto consigo mesmo. Ele respirou fundo, seus olhos marejaram. Mas eu quero ir, quero ver, quero entender o que elas ainda vão tentar fazer. Meu coração bateu mais forte e eu senti que era hora de contar apenas o necessário. Renato, amanhã você não estará sozinho, e seja qual for a verdade que surgir, ela estará ao seu lado. Ele assentiu, e naquele instante, eu soube que ele estava pronto. Pronto para enfrentar. Pronto para enxergar. Pronto para renascer. Quando Renato foi embora, fiquei sentada na sala, ouvindo o relógio marcar o tempo. Cada tic-tac era um lembrete. O dia estava chegando. O palco estava montado. As peças estavam no lugar.
E Bianca e Carmen estavam prestes a descobrir algo que nunca imaginaram. A mulher silenciosa que elas tentaram excluir tinha acabado de preparar o movimento final. E quando elas chegassem ao casamento, ficariam tão pálidas quanto mármore, porque a verdade sempre encontra um jeito de brilhar, e amanhã seria o dia dela. A noite anterior ao casamento chegou como um suspiro preso no ar. Nada se movia, até o vento parecia hesitar. O céu, carregado de nuvens escuras, dava a impressão de que observava cada passo, cada gesto, como se estivesse esperando para testemunhar o inevitável. Eu, Luciene, senti dentro de mim uma mistura de paz e inquietação. Paz, porque sabia que estava preparada. Inquietação, porque o amor de mãe sempre teme o sofrimento do filho, mesmo quando o sofrimento é o único caminho que o libertará. Preparei um chá de erva doce e me sentei na cadeira de balanço, aquela que foi do meu marido. Passei a mão pelo braço da madeira lisa e senti um conforto familiar, como se Antônio estivesse ali comigo, silencioso, mas presente. Se você estivesse aqui, amor, me diria que estou fazendo a coisa certa? Perguntei para o vazio. Uma brisa leve atravessou a sala e balançou a cortina. Eu entendi como um sim. Às 8:30 da noite, meu celular vibrou. Era uma mensagem de número desconhecido, o mesmo que havia me alertado antes. Amanhã elas vão agir cedo. Tenha cuidado. Respirei fundo. Essas mensagens vinham como um fio invisível que me guiava na escuridão. Não sabia quem era, não sabia seus motivos, mas sabia que dizia a verdade. Agradeci com um coração e guardei o telefone. Às 9 horas, recebi outra mensagem. Dessa vez, era Bianca. O texto era longo, mas carregava duas emoções claras: desespero e manipulação. Eu sei que você falou coisas para o Renato. Ele não confia mais em mim. Ele está se afastando, está frio. Eu sei que isso vem de você. Não sei por que a senhora quer me destruir, mas amanhã será do jeito que tem que ser. Ele vai entender que eu o amo, e você vai entender que perdeu. Olhei aquela mensagem com uma serenidade que eu não imaginava ter. Eu não precisava responder. E não respondi. O silêncio é a resposta mais poderosa quando o outro espera caos. Mais tarde, por volta das 10:30, meu telefone tocou. Era Renato. Mãe, posso ir aí 1 minuto? Meu coração se aqueceu. Claro, meu filho. Minutos depois, ele entrou pela porta. O olhar dele estava diferente, como o de alguém que passou o dia pensando sem pausa. Ele se sentou no sofá e ficou um tempo sem falar, apenas respirando fundo. Eu esperei. Mães sabem esperar. Até que finalmente ele disse: Eu me lembrei de algo hoje. Inclinei levemente a cabeça. O que, filho? Lembrei do papai no dia em que ele me ensinou a assinar documentos. Ele disse: Renato, nunca entregue sua assinatura sem ter certeza de quem é a outra pessoa. A assinatura é sua alma no papel. Minhas lágrimas escorreram antes mesmo de eu perceber. Seu pai era sábio, murmurei. Renato assentiu. E agora, eu percebo que estava entregando minha alma para alguém que não me mostrava a dela. Eu toquei a mão dele, apertando com carinho. Ele respirou fundo novamente. Mãe, amanhã eu vou ao casamento, mas não para casar. Meu coração se apertou, não de dor, mas de alívio. Renato, você está seguro dessa decisão? Ele olhou nos meus olhos. Sim, mas quero que você esteja lá. Tem coisas que eu preciso ver, que eu preciso ouvir, e quero que a senhora esteja ao meu lado quando tudo acontecer. Senti um nó na garganta. Eu estarei, meu filho. Eu estarei. Quando Renato foi embora por volta das 11 da noite, percebi que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Ele não era mais o jovem confuso e vulnerável que estava sendo guiado para uma armadilha. Ele estava desperto, atento, conectado com a própria alma. Amanhã, no salão, quando todos estivessem lá, ele veria tudo com clareza. E eu estaria ao lado dele, não como uma mãe ferida, mas como uma mulher forte que nunca deixou de observá-lo. À meia-noite, Carmen publicou algo nas redes sociais. Uma foto dela e de Bianca sorrindo na frente do salão decorado, com a legenda: É amanhã. Nada e ninguém vai estragar o grande dia da minha filha. Eu olhei aquela imagem por longos segundos. O sorriso delas não era de alegria. Era de vitória antecipada, de certeza
arrogante. E o destino sempre pune a arrogância. Eu fechei o aplicativo, bebi meu chá que já estava morno e me levantei devagar. Amanhã seria o dia que tentaram tirar de mim, o dia que tentaram apagar da minha vida, o dia que, ironicamente, se tornaria meu maior palco de dignidade. Amanhã, quando todas as máscaras caíssem, aquelas duas mulheres ficariam pálidas ao perceber que eu sabia de tudo. Eu tinha provas, eu tinha testemunhas, eu tinha coragem e, principalmente, eu tinha ao meu lado o único coração que elas tentaram manipular, o de Renato, e seria diante de todos os convidados, na frente da família, no centro do salão, que a verdade apareceria e nada poderia pará-la. O dia amanheceu carregado. Não choveu, mas o ar parecia pesado, como se o próprio céu estivesse segurando a respiração. Levantei-me às 6h40, tomei banho com calma e escolhi o vestido azul marinho que separara na noite anterior. O xale leve estava sobre a cama, e dentro dele, o bolso oculto com todos os documentos que revelariam a verdade. Enquanto me arrumava diante do espelho, olhei para meu reflexo com uma sinceridade que há muito eu não olhava. A mulher que me encarava não era mais a mãe ferida que recebeu aquela ligação cruel um mês antes. Não era mais a mulher excluída, humilhada, silenciada. Eu era outra. Eu era Luciene, 68 anos, mãe de Renato, e naquele dia eu iria mostrar ao mundo, e a elas, quem eu sempre fui. O casamento estava marcado para as 11 da manhã. Às 10h15, entrei no carro e segui em direção ao salão. O trajeto parecia diferente, mais longo, como se o tempo estivesse me testando, mas meu coração batia firme. Quando estacionei, respirei fundo antes de descer. O salão estava enfeitado com flores brancas, luzes suaves e um arco enorme de tecido bege. Era um cenário perfeito para um casamento e um palco perfeito para a verdade. Caminhei até a entrada com postura tranquila. Duas recepcionistas estavam ali, vestidas com uniformes elegantes. Quando me viram, seus olhos se arregalaram discretamente. Bom dia, senhora. Seu convite, por favor? Entreguei a pasta rígida com o convite original. Elas analisaram, conferiram no sistema e, surpreendentemente, trocaram olhares entre si. Sim, senhora Luciene, seu nome consta. Pode entrar. Havia um detalhe ali. Um detalhe que não verbalizaram, mas senti na expressão. Alguém havia tentado remover meu nome novamente, mas o sistema ainda guardava a primeira confirmação. Agradeci e entrei. O salão estava quase cheio. Familiares, amigos, colegas, todos elegantemente vestidos. A música ambiente era suave, mas a tensão parecia atravessar o ar como eletricidade. As pessoas me olhavam com surpresa, não porque eu estivesse mal vestida ou deslocada, mas porque não esperavam que eu aparecesse. A narrativa que Bianca e Carmen haviam construído era clara. Eu não viria. Eu estava fora. Eu era a peça que elas tinham conseguido remover, mas ali estava eu, digna, serena, presente. Algumas pessoas me cumprimentaram com sorrisos constrangidos. Outras desviaram o olhar. Outras ainda vieram me abraçar, sem saber o que realmente acontecia. Mas a cena mais marcante aconteceu às 10h42 da manhã, quando Bianca entrou no salão. Ela estava linda. Eu reconheço isso. O vestido branco, leve, ajustado, parecia ter sido feito para ela. Os cabelos presos em coque baixo, a maquiagem impecável. Ela entrou com a mãe ao lado, Carmen, igualmente produzida, com postura altiva, segura, arrogante, como sempre. Mas quando Bianca me viu, a transformação valeu cada minuto de dor que vivi nos últimos meses. O rosto dela perdeu a cor instantaneamente. O sorriso congelou no ar. Os olhos se abriram com choque real, não ensaiado. O corpo inteiro dela ficou rígido, como se tivesse levado um susto físico. Ela ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. Carmen demorou 2 segundos para perceber para onde Bianca olhava. Quando seus olhos me encontraram, sua expressão se desfez. A cor sumiu, as mãos tremeram. Aquela mulher tão confiante, tão altiva, agora parecia uma estátua prestes a derreter. Eu apenas sorri discretamente e incline minha cabeça em sinal de cumprimento. A elegância, essa era minha vitória silenciosa. Elas não esperavam me ver. Elas não esperavam que eu tivesse convite. Elas não esperavam que eu tivesse provas.
Elas não esperavam que Renato tivesse despertado, mas ali estava tudo, tudo diante delas. E o pânico em seus rostos era a primeira prova de que o castelo delas estava começando a ruir. Antes que pudessem reagir, Renato entrou pelo outro lado do salão, e ali, naquele instante, o destino fez seu movimento perfeito. Bianca olhou para ele, tentando sorrir, mas Renato não sorriu de volta. Ele caminhou até mim, sem hesitar, sem olhar para trás. Parou ao meu lado, segurou minha mão e disse com voz firme que ecoou pelo salão: "Mãe, que bom que você veio." O silêncio se espalhou como uma onda. As pessoas se entreolharam. Bianca ficou paralisada. Carmen ficou imóvel. A verdade estava começando a nascer ali. Bianca deu um passo hesitante em nossa direção. "Renato, amor, podemos falar a sós?" Ele respirou fundo. "Podemos, sim, mas não agora." Era a primeira vez que ele a interrompia em público. A primeira vez que não abaixava a cabeça. A primeira vez que elas percebiam que o controle havia escapado. Carmen tentou intervir. "Renato, meu querido, acho que há um mal-entendido." Mas Renato levantou a mão, um gesto firme, respeitoso, porém definitivo. "Não, Carmen, não há mal-entendido. Há perguntas, e eu pretendo fazer todas hoje." A expressão dela foi devastadora. Eu senti a energia do ambiente mudar. Convidados cochichavam. Outros observavam com genuína preocupação. Alguns apenas esperavam o início da cerimônia sem entender o que acontecia. Mas eu sabia. Bianca sabia. Carmen sabia. O momento que elas temiam tinha chegado, e a revelação estava prestes a começar. No auge daquela tensão, do outro lado do salão, o coordenador do evento anunciou: "Senhores convidados, dentro de instantes iniciaremos a cerimônia. Por favor, tomem seus lugares." Mas ninguém se moveu, porque todos sentiam que algo maior estava prestes a acontecer. Eu apertei a mão de Renato e o olhei nos olhos, de mãe para filho. "Está pronto?" Ele assentiu lentamente, e então disse a frase que marcaria aquele dia para sempre: "Mãe, vamos mostrar a verdade." E ali, naquele momento, entendi. A justiça emocional que tantas vezes é negada às mulheres mais velhas estava finalmente se cumprindo em minha vida. O casamento não tinha começado, mas a revelação, sim. E quando ela viesse por completo, Bianca e Carmen não teriam para onde correr. Quando Renato disse: "Vamos mostrar a verdade", algo dentro de mim se alinhou. O salão inteiro, com suas flores brancas, músicos afinando instrumentos e convidados sentados com expectativa, parecia observar a cena com olhos atentos. Eu respirei fundo. A vida inteira coube dentro daquele suspiro. Renato apertou minha mão e caminhamos juntos até um dos cantos do salão, onde havia mais privacidade, perto da mesa do cerimonial. Bianca e Carmen vieram atrás, como duas sombras que não tinham outra escolha a não ser seguir a luz que finalmente as exporia. Quando chegamos ali, Renato virou-se de frente para elas. E o silêncio foi absoluto. Bianca tentou sorrir, mas sua boca tremia. "Renato, amor, o que está acontecendo? Você está me assustando." Renato não respondeu de imediato. Ele tirou a pasta azul de dentro do blazer, aquela pasta que ela mesma havia tentado esconder tantas vezes, e colocou-a sobre a mesa com firmeza. "Podemos falar sobre esses documentos?" perguntou. Bianca deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe. "Amor, não agora. Isso é desnecessário. Estamos no nosso casamento." Mas Renato estava calmo, sereno, determinado de uma forma que eu nunca tinha visto. "Muita coisa neste casamento foi desnecessária, Bianca. Mas agora é preciso clareza." Carmen tentou intervir, trazendo a velha postura altiva. "Renato, querido, isso são apenas formalidades. Você está exagerando. Esses papéis são apenas detalhes burocráticos para garantir a união de vocês." Renato olhou-a com uma expressão que misturava tristeza e lucidez. "Dona Carmen, a senhora tentou me fazer assinar documentos que eu não li e tentou me pressionar na frente dos meus colegas. Isso não é detalhe. Isso é manipulação." O rosto dela perdeu completamente a cor. Eu, então, dei um passo à frente. Abri meu chale, tirei de dentro dele a pasta rígida com as provas entregues por Dona Sônia e a coloquei ao lado da pasta azul. Bianca arregalou os olhos. Carmen levou a mão à boca.
Isso aqui, falei calmamente, é o restante da história que vocês esconderam. O tremor nas mãos de Bianca era tão nítido que os documentos quase caíram quando ela tentou pegá-los. Renato segurou sua mão e afastou os papéis dela. Eu leio, disse ele. Abriu a pasta, pegou o primeiro documento, a notificação de dívida. O silêncio ficou tão pesado que parecia empurrar o ar contra nossas costas. Renato leu, virou a folha, leu o segundo documento, leu o planejamento financeiro. Parou na parte que dizia garantir estabilidade através da união com Renato. E então, ele levantou o rosto lentamente. Então era isso? Disse com voz embargada. O casamento era a saída financeira de vocês? Bianca começou a chorar. Carmen tentou disfarçar, mas sua expressão de pânico a denunciava. Amor, não é isso. Você está interpretando errado. Mas a verdade estava ali, nua, clara, incontestável. Renato continuou. Bianca, você sabia do terreno do meu pai. Sabia das minhas economias. Sabia que eu confiei em você. E mesmo assim, tentou me fazer assinar um documento que entregaria tudo isso para vocês. Bianca balançou a cabeça desesperada. Renato, eu te amo. Eu fiz isso pela nossa vida. Eu só queria segurança. Renato respondeu com a frase que cortou o salão ao meio. Segurança não se constrói com abuso, e amor não se constrói com mentiras. E daquele momento em diante, não havia mais retorno. Quando Bianca desabou em lágrimas, Carmen tentou assumir o controle. Luciene, isso tudo é culpa sua. Você envenenou o Renato. Você... Eu levantei minha mão, com calma, com dignidade. Eu não precisei envenenar ninguém, Carmen. A verdade já falava sozinha, e agora finalmente ela encontrou ouvido. Carmen ficou sem palavras. Então, virei-me para Renato. Meu filho, a escolha é sua. Você é quem decide seu destino. Ninguém mais. Renato respirou fundo, olhou para Bianca e disse a única coisa que ainda faltava. Eu não posso me casar com você. A frase ecoou pelo salão inteiro. A música parou. Os convidados ficaram de pé. O cerimonial congelou. Bianca caiu de joelhos, desesperada. Carmen tentou segurar o braço dela, mas estava tão perdida quanto a filha. E naquele instante, as duas ficaram pálidas, não pelo choque do casamento cancelado, mas pelo medo da verdade exposta, pelo medo de perceberem que nada as sustentava. Nem manipulação, nem máscara, nem controle, tudo tinha caído. Diante de todos, Renato me abraçou com força. Mãe, obrigado por nunca desistir de mim. Eu apertei aquele abraço como se fosse parte da minha alma retornando ao lugar, e disse, eu nunca desisti, meu filho. Eu só esperei você enxergar. Os convidados se dispersaram devagar, alguns chocados, outros aliviados, outros tristes. O cerimonial cancelou a cerimônia. Tudo terminou ali, sem drama, sem escândalo, sem violência, apenas com verdade. E a verdade sempre vence. No caminho para fora do salão, Renato caminhou ao meu lado. Nós dois em silêncio, mas um silêncio bom, um silêncio que cura. Quando chegamos ao carro, ele segurou minha mão novamente. Mãe, eu renasci hoje. Eu sorri, emocionada, e eu também, meu filho. E foi assim, com dignidade e coragem, que o dia que tentaram transformar na minha maior humilhação, transformou-se na minha maior vitória. Não vitória sobre elas, mas vitória sobre o medo, sobre o silêncio, sobre a injustiça, a vitória da verdade, a vitória da maturidade, a vitória do amor real entre mãe e filho. Se você acompanhou esta história até aqui, do fundo do meu coração, muito obrigada. Obrigada por ouvir a voz de uma mulher madura que decidiu não se calar. Obrigada por permitir que essa narrativa de força, dignidade e amor próprio lhe tocasse. E peço com carinho, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar compartilhando histórias profundas, humanas e transformadoras como esta. Até a próxima história. E lembre-se, a verdade sempre encontra o seu caminho.